Paz do Senhor, uma boa noite. Vim aqui testemunhar o que Deus fez na minha vida. Vim contar um breve testemunho e a forma em que Deus apresenta os irmãos, né, um ao outro. Porque Deus fala que nós somos irmãos em Cristo Jesus, um só corpo, e Ele é a cabeça. E dentro do meu testemunho, Deus ele fez algo também na vida do pastor Alexandre Prado. Tá no meu Facebook, uma honra ter o pastor no meu Facebook. E Deus, há 6 anos atrás, Ele mandou, eu sou intercessora pela misericórdia, pastora na casa do Senhor, pela misericórdia, porque quem faz é Deus, quem levanta é Deus, pastor é Ele só levanta obreiros, aqueles que querem fazer o ID dele. E eu disse, eis-me aqui. Eu vou tentar abreviar meu testemunho, é muito grande, mas eu vou contar um breve testemunho para que os irmãos entendam como Deus age, como Deus faz as coisas no mistério. Muitas das vezes a gente não entende, mas é porque Deus fala que a gente tem que entender, a gente tem que obedecer. Há 6 anos atrás, eu intercedendo, né, Deus mostrou o pastor no meu Facebook. Eu nunca havia falado com ele, nunca tinha tido contato com ele. E Deus mandou interceder por ele, orar pela vida dele, jejuar. E assim eu fiz. E ontem Deus apresentou o pastor para mim e mandou. E há um tempo atrás ele usou uma missionária também. Disse que muitos viriam, né, para edificar a fé, para a glória do Senhor Jesus, contar que a minha oração não, minha intercessão não era em vão, porque eu fui muito perseguida, né? Pessoas falavam que Deus não me usava. Então Deus, para edificar a nossa fé, Ele faz, não porque nós somos melhores ou porque Deus ele precisa edificar a fé do povo dele, saber, para a gente ficar mais forte, né, irmãos, para a gente continuar na batalha. Deus me deu uma palavra aqui, Salmos 91, eu vou ler. Amém. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Dirá do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com suas penas e debaixo de suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e defesa. Deus deu esta palavra, né, irmão? Eu creio que Deus ele nos protege, Ele nos esconde, né? No esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente. E assim Ele tem feito comigo e Ele tem feito na vida do meu irmão, o pastor Alexandre Prado. Deus, quando mandou interceder pelo pastor, Ele mandou eu ficar 1 ano orando por ele e pelos pastores. Né? Ele me deu ele para orar e interceder. Irmãos, meu testemunho, eu morava em São Paulo, na capital. Eu era casada há 30 anos. E eu era casada, conheci meu marido, eu tinha 16 anos, nós casamos, eu tinha 21, e ele um pouco mais velho, né? 2 anos mais velho que eu. E Deus, ele me trouxe para o evangelho, falou que ia me usar para salvar a minha família, que vem de família de idólatra, espiritismo. E Deus me ensinou a orar, jejuar, ler a Bíblia e louvar. E eu vim assim, nesse jeito que Deus me ensinou. E Deus falou para mim que Ele mudaria a minha história. Deus falou para mim que transformaria, eu e minha casa serviríamos a Deus. E Deus começou a mandar orar e jejuar pelo meu marido, e o inimigo se levantou na vida dele, né? E ele começou a me perseguir. E ele mandou eu abandonar o evangelho, abandonar o Senhor Jesus. E ele falou, ou você abandona, ou eu vou te matar. E aí Deus falou, eu vou te tirar daí. E aí Deus fez eu fugir, eu fiquei fugindo com meus filhos há 8 meses, aí em São Paulo. Fiquei me escondendo dele. E ele com mais 3 homens armados, falou que ia me matar. E o Senhor falou para mim que usou pessoas no monte, né? Porque eu entrei em jejum, estava em jejum pela alma dele, porque a nossa luta não é contra carne e sangue. E Deus mandou entrar em jejum pela alma dele, e assim eu fiz. E eu fiquei 8 meses fugindo com 3 crianças, né? Também saí de um casamento de abuso sexual, de violência. E o inimigo, né? E furioso. E Deus mandou, falou que Ele ia me tirar e Ele ia me deixar viúva. E Deus, quando Ele me tirou de São Paulo, eu fugi. Hoje eu moro no interior, em Ribeirão Preto.
Faz 3 anos que eu estou aqui. E Deus me trouxe, me colocou em segurança, falou que faria comigo como Elias, né? Que os corvos sustentaram Elias, e foi assim mesmo. Eu perdi tudo aí em São Paulo, vim para cá sem nada, na confiança do Senhor, porque Ele é o Deus Altíssimo. Ele, quando Ele fala, Ele cumpre. E quando eu cheguei aqui, Deus me colocou dentro de uma casa, Deus mobiliou a casa, eu estou bem até hoje. Só que Ele ainda estava me procurando. E quando eu cheguei aqui em São Paulo, antes de eu vir para cá em São Paulo, muitos pastores ali no Monte de Guaianazes, que era um monte que Deus me deu uma campanha, e eu subi e desci o Monte de Guaianazes para Deus me dar livramento na vida dos meus filhos. Eu não sabia, porque Deus fez eu fazer essa campanha antes. Mas Deus, Ele vem antes, né? Ele faz antes. Antes do inimigo pensar, Ele já chegou. E Ele mandou, e quando Ele mandou eu fazer, eu fiz. E alguns pastores ali, alguns servos do Senhor abençoado, falou para mim que Deus ia descer ele à sepultura e que Deus ia acabar com esse meu sofrimento, que já vinha muito antes de eu vir para o Evangelho. E quando eu cheguei no Senhor e pedi para Ele disse que ia cessar esse sofrimento. E esses pastores falaram para mim: pastora, Deus, Ele vai descer esse homem à sepultura. Se ele aceitar Jesus, amém. Se ele não aceitar, Deus vai fazer da mesma maneira. Porque Deus não admite que a promessa dele, que ninguém venha atrapalhar os planos dele e a promessa dele. E assim Ele fez, irmãos. Quando eu vim para cá, eu fiquei 3 anos fugindo dele. E Ele tentou me achar, mas Deus, Ele me escondeu no esconderijo do Altíssimo, né? Quem está na sombra do Onipotente é protegido pelo grande Eu Sou. E eu fiquei com síndrome de pânico, eu tive ansiedade, porque eu ficava com medo dele vir atrás, nos matar. Foi um tempo bem agressivo, assim, bem forte. Meus filhos também não dormiam, ficava com medo, mas Deus, Ele me deu vitória e Ele cumpriu. No final, no dia 4 de dezembro de 2022, Ele recolheu ele, né, para a glória do Senhor Jesus, e eu creio que salvo, porque eu fiquei 12 anos orando, intercedendo por ele. E ontem, eu conversando com um servo dele, Deus fez ele vir falar comigo depois de mais de 6 anos, que eu nunca havia falado com ele. Eu conhecia ele só pelo Facebook. Deus mandou contar esse testemunho e mandou e revelou que ele vai fazer a mesma coisa na vida dele, porque ele sofre a mesma perseguição. E Deus, irmão, quando Ele tem que recolher, quando Ele tem que descer, quando Ele tem que tirar, Ele dá, Ele faz. Ele é Deus de amor, mas Ele é Deus de justiça. Ai daquele que toca na pequena, na menina dos olhos dele. E Ele mandou falar para o pastor Alexandre Prado que Ele fará o mesmo na vida dele, que é a mesma pessoa que tocou na vida dele, que tirou o filho, Ele também vai tocar. Amém? Até aqui, Deus Senhor, eu agradeço a Deus, poder louvar e glorificar o nome dEle. Eu agradeço a Deus por me usar como instrumento nas mãos dEle. Eu agradeço a Deus por estar viva. Eu agradeço a Deus por ter me tirado dessa violência doméstica. Hoje Deus me usa para aconselhar mulheres, Deus me usa para aconselhar mulheres em casamento, mulheres que estão em processo desse sofrimento, e Deus, Ele tem bradado, não só com mulheres, mas com homens também. E que o Senhor seja louvado, que o nome do Senhor seja engrandecido. E o conselho que eu dou é que vocês não aceitem essa violência, que vocês coloquem sim na mão do Senhor, mas também na justiça, porque a Casa das Mulheres de São Paulo também me auxiliou. E Deus, Ele prepara tudo e Ele dá vitória, amém? Até aqui eu agradeço a Deus.